Esse aqui é o Fiesta Rocan. E eu vou mostrar para vocês, assim como nos meus outros vídeos, nos mínimos detalhes possíveis. Vou mostrar por dentro também, depois a gente vai dar uma volta. Falando um pouco desse aqui, esse aqui é a geração MK 6.75, que ele começou... Essa seria a segunda reestilização da sexta geração que tem aqui no país, que depois eu vou deixar no meio do vídeo um pouco explicado qual que é o MK6, o 6,5, o 6.75. Esse aqui é 2013, que é um dos últimos antes dele virar o New Fiesta, que seria o mexicano. Ele muda principalmente a frente e a traseira muda muito pouca coisa, por incrível que pareça. Mesmo se você levar em consideração os primeiros Fiesta, porta... A parte lateral é basicamente a mesma, teto até por dentro, alguns acabamentos são iguais. O que muda um pouco com o passar dos anos é a lanterna, que essa aqui, se você deixar próximo aqui, eu vou deixar no meio do vídeo um outro um pouquinho melhor. Ela tem um desnível, ela é um pouquinho mais aberta, muda para-choque traseiro. E na frente também muda capô, muda paralama, muda faróis. Por sinal, dependendo da versão que você comprar, esses faróis ele podem vir em cristal, máscara negra ou máscara cinza. Esse aqui, se eu não me engano, ele é máscara cinza, ele não é cristal, mas tem alguns que você for procurar, ele vai ser todo cristal, ele não vai ser um pouquinho escuro igual esse aqui. Todos os Class, na maioria deles, eles vêm com farol de neblina. Rodas de 14 polegadas, porém ele poderia ter o opcional também de uma roda de 14 de liga, mas 98% dos que você encontrar, ele vai ser roda de ferro com calota. Indo um pouco para dentro. Este aqui, ele tem o kit dignidade, por assim dizer, que é direção hidráulica, ar-condicionado e vidro elétrico dianteiro, além de trava elétrica. Porém, opcionalmente, você poderia encontrar alguns Fiesta também com airbag duplo, que aqui você vai encontrar um filetezinho escrito airbag. E o volante do que tem airbag, ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais gordinho. Todos eles vinham com esse banco, que é um banco de pano, não chega a ser nem banco de veludo, mas é um banco de pano. A forração aqui é plástico duro, e aqui tem só um carpete bem fininho. Mas é só um carpete, como talvez dê pra ver que assim, ele é bem fino, ele é realmente só para dar um acabamento, mas no geral é tudo plástico duro. Ele não tem nada, nenhum luxo além muito disso. Aqui, esse aqui, os últimos vinham com o que eles costumam chamar de console estendido. Eu vou deixar no vídeo, talvez aqui fique um pouco ruim de visualizar, mas eu vou deixar no meio do vídeo uma outra filmagem. Porque os primeiros eles vinham com um acabamento só até aqui assim. Esse aqui não, ele vinha com um acabamento que vai realmente aqui até o final. E tem alguns porta-copos, aqui tem um porta-moeda, freio de mão, a manopla do câmbio manual. Esse Fiesta, os antigos, desde o MK5, ele nunca teve câmbio automático. Todos eles sempre foram câmbio manual de 5 marchas. O rádio é o Ford My Connection, se eu não me engano, é o My Connection. Ele tinha conexão Bluetooth. Esse aqui é um rádio que o pessoal gosta bastante, porque ele encaixa bem no painel, ele é bem, fica parecendo, ele é original, mas às vezes a pessoa não tem que recorrer a um multimídia, alguma coisa assim. Aqui é o desembaçador traseiro, farol de milha, aqui é a abertura elétrica do porta-mala, os comandos do ar-condicionado, que é desembaçador para direcionar o ar, botão do ar-condicionado, recirculador, temperatura e a velocidade do ventilador. Aqui você tem que seria o computador de bordo, que aqui talvez não vai dar para pegar muito bem, mas eu vou deixar no vídeo, que você muda você configura o alarme sonoro de velocidade. Quando você chega em uma determinada velocidade, ele apita para te avisar que você está acima daquele que você programou. Você apertando aqui é o desguicho traseiro, aqui são os comandos do limpador. Ele tem computador de bordo também, que aqui, do jeito que eu tô, não vai dar muito para visualizar, mas eu vou filmar depois. Que neste botão aqui, você apertando, ele troca as configurações ali.
Aqui fica o pisca-alerta, as saídas de ar-condicionado, porta-luva. Algumas versões vinham com esses cabos aqui também, que é o cabo USB ou para iPod, a entrada antiga para iPod, né? Apple, essas coisas da época. Então alguns poderiam ter, quando o rádio original isso aqui vinha de fábrica. Aqui tem o porta-treco, aqui embaixo fica o extintor. Ele não tem nenhum outro porta-treco além desses. Retrovisor manual, alguns poderiam ter retrovisor elétrico, que o comando fica aqui inclusive. Aqui fica uma saída de ar-condicionado. Saída 12 volts para você ligar o celular para carregar. Porta-copo, alguns porta-treco. Vamos ali para trás. Então, aqui atrás temos a mesma coisa. Plástico duro, só um acabamento bem simples aqui, um pano. Retrovisor, vidro manual. É um carro bem espaçoso, como eu sempre falo, eu tenho mais ou menos 1,78 m, 1,77 m. O banco está regulado para mim, que eu fico numa posição bem confortável ali. E como dá para ver, eu tenho bastante espaço aqui. É um carro que acomoda bem 5 pessoas, então o espaço não é muito problema nesse carro, que ele é realmente bem espaçoso. E eu tô com uma distância considerável aqui da porta, então se eu for mais aqui pro canto, tem bem mais espaço. Ele tem só 4 alto-falantes, que são os 2 ali e mais 2 aqui atrás embaixo da porta. O cinto é regulável em altura também. Encosto regulável. Vou abrir o porta-malas para mostrar para vocês também. Ele não tem luz central, nem atrás e nem aqui no meio. Só tem essa daqui, que dá para você configurar para deixar aberto se você abrir a porta. Certo? Vamos ver o porta-malas. Algumas versões tinham na chave. Tem o botão no painel que eu já mostrei, mas tem esse aqui na chave, que você apertando ele abre aqui também. O porta-mala não é muito grande. É o tamanho normal de algum carro, dos carros dessa época. Ele não é exatamente muito espaçoso, mas para uma família de talvez 2 ou 3 pessoas caibam bastante malas aqui. Certo? Ele tem uns puxadores aqui assim também para auxiliar na hora de descer. Como falei, a lanterna desse aqui é um pouquinho diferente, ele tem esse desnível aqui assim. E essa aqui é fumê, é de fábrica assim mesmo, ela tem realmente essa parte fumê. Eu comentei das rodas. Você identifica os Class, se ele não foi mexido, por causa do emblema. E esse emblema eles tinham realmente de fábrica. O motor eu conheci do Rocan 1.6, que na hora que a gente for dar uma volta eu vou comentar um pouquinho dele. É um motor concorrente, muito confiável, já tem uma boa fama no mercado. É bem conhecido, não tem problema nisso. Aqui fica o brake light com o esguicho. Isso aqui seria o esguicho de água. Como comentei, esse aqui é o segundo facelift da 6ª geração, por isso que ele é conhecido como MK 6.75, que foi o facelift que foi de 2010 até 2014, quando nesse meio tempo já começou a entrar o New Fiesta, o mexicano. Então ele é a segunda revisão, ou seja, você pode encontrar esse Fiesta em 3 frentes diferentes, que foi a primeira que começou em 2004, 2005, até de 2007 mais ou menos até 2010 ele recebeu outra reestilização, que é o MK 6,5, e para os idos de 2010 2011 ele recebeu essa reestilização aqui, que é o MK 6.75, quando ele foi finalmente substituído pelo New Fiesta. Encerro por aqui, vamos para dentro agora para a gente dar uma volta.
Bora lá dar uma volta de Fiesta então. Eu mostrei ele por fora pra você. Agora eu vou comentar um pouco dele, como ele se comporta e tudo mais. Vou comentar pouco, igual como eu sempre faço, porque eu gosto mais de deixar o vídeo falar por si só, com os sons e tudo mais do carro. Então eu vou comentar bem pouca coisa aqui, principalmente em matéria de desempenho, consumo, como ele se comporta. No geral, como eu já mostrei, esse aqui é um carro que tem nem 70 mil quilômetros, então ele está bastante novo ainda. O Ford em geral ele é bem duro, eu diria que a acerto de suspensão deles, eles são bem durinhos, é um carro bem justo. Então esse aqui não foge à regra. Então não espere ser um carro muito confortável, apesar dele ser sim um pouco inconfortável, mas no geral o acerto de suspensão dele é um pouco mais duro, que eu gosto bastante, ele é um carro bem gostoso de você fazer curva, às vezes uma direção um pouco mais empolgada e tudo mais. E esse aqui, por ser a versão 1.6, ele anda muito bem, por incrível que pareça. Tanto que quando cai no assunto, eu sempre recomendo às pessoas pegar justamente esse daqui, que é o 1.6. Porque é um carro que ele anda muito mais que o 1.0. E ele bebe muito menos que o 1.0 também, por incrível que pareça. Então eu até falo que não faz muito sentido você ir atrás do 1.0, porque custo de manutenção é igual, por assim dizer, é basicamente igual. Todo o restante das peças você acha com bastante facilidade, até em autopeças da sua cidade, porque é um carro que ele vendeu bastante e ele não mudou muito ao longo do tempo. Então a maioria das coisas você vai encontrar com bastante facilidade, não vai ser um problema. Consumo, como eu já falei, ele é um carro bem econômico. No geral, todas as pessoas que pegam 1.6 ficam bastante contentes com ele, porque é um carro que ele anda bem, não bebe muito. Então acaba sendo, de novo falando, procure 1.6, porque até em matéria de preço eles são equivalentes. Então procure ir atrás do 1.6. Desempenho, ele anda bem. Não espere ser assim um carro que se envolva muita velocidade, principalmente aqui agora que eu estou com o ar ligado. Você sente uma boa diferença, mesmo ele sendo 1.6, quando você liga o ar você percebe que ele segura bastante. Por sinal, o ar-condicionado gela muito bem. Ele é um ar-condicionado bem forte, ele realmente gela, não é aquele ar-condicionado que é só uma, como costumam falar, uma brisa fresca. Esse aqui não, esse aqui é realmente gelado. Então, o restante, como eu falei, peça é bastante tranquila, manutenção é bem tranquila. Falando um pouquinho das coisas que você tem que tomar cuidado, que é problema crônico, nunca foi o caso desse aqui, mas é algo recorrente, que é a carcaça da termostática, porque originalmente ela é de plástico, mas tem no mercado já carcaças que são de metal. Então isso aí você resolve com bastante facilidade. Não é uma manutenção exatamente cara também, eu diria. A válvula termostática de metal, ela gira na faixa de uns 180 até uns 250 reais. Então tenha em mente que é uma manutenção que você vai ter que fazer com não exatamente com tanta frequência, mas é algo que você vai ter que fazer uma hora ou outra. Mas a grande maioria, que nem o caso desse aqui, que é um carro que tem 68 mil quilômetros, já foi trocado já. Então é quase impossível de você encontrar um desses que ainda esteja com a carcaça de plástico. Do restante, ele não tem muitos defeitos crônicos. Além disso, o pessoal costuma falar bastante de arrefecimento, mas eu acho que isso vai bastante do cuidado que a pessoa tem. Porque eu já vi pessoas até com outros modelos 1.0, inclusive também a pessoa já usou em pista ou malha bastante o carro e o carro não ferve. Então vai bastante do cuidado que você tem e do tipo de aditivo que você usa, o quanto, principalmente, seu sistema de arrefecimento está em dia. O Rocan é um motor por corrente, então se você trocar óleo no tempo, é um carro que nunca vai te dar dor de cabeça desse tipo. Basicamente assim é a prova de manutenção, justamente por ser corrente. Então sempre mantenha a troca de óleo em dia. Do restante, como eu falei, a maioria das peças você acha com bastante facilidade no mercado. Não é um carro que você vai ter dificuldade nisso.
Por fim, questão de manutenção seria realmente isso que eu teria a considerar, principalmente a termostática e arrefecimento, que as pessoas falam bastante, mas eu não acho que seja exatamente um problema crônico, porque a maioria dos que eu vejo, ele não tem exatamente tanto problema com isso, só se você pegar um carro muito destruído, muito sambado. Então faça um pré-compra nesse carro, como sempre. Teste o carro, veja se ele comporta o correto. O ponteiro de temperatura fica sempre no meio, nem um pouco acima, nem um pouco abaixo, é exatamente no meio. E seria isso, não tenho realmente muito a acrescentar sobre. Os problemas mais crônicos desse carro é realmente arrefecimento e a termostática. Isso aí, estando em dia, é um carro que não vai te encher o saco em basicamente nada. A maioria das peças de Ford, elas são um pouco mais caras que o normal, apesar de ele ser um popular, ele é um pouco mais caro que o normal. Então, tenha isso em mente, que uma coisa ou outra pode ser que você perceba essa diferença, dependendo do carro que você está saindo. Certo? Então, eu vou encerrar por aqui parte das minhas considerações dos defeitos crônicos. Agora eu só vou deixar aqui o som para vocês curtirem um pouco o carro e ver como ele se comporta e tudo mais. Certo? Se eu acrescentar alguma coisa, eu comento depois no fim. Então, vou encerrando esse conteúdo por aqui. Como eu sempre peço, se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, considere se inscrever. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que, se eu souber, eu respondo a vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.